Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? De boa? Todo mundo tranquilão? Só na manha do jabuti? É isso aí, sem estresse. Todo mundo na manha, estudando, é muito assunto, já falei, todas as disciplinas, mas você vai conseguir, beleza? Só uma questão de tempo. Olha só, hoje um assunto muito interessante, um assunto do qual você conhece, mas vai rever. E ouve muito falar no dia a dia, nos telejornais, na internet, etc. É a China. Olha só, a China, que é essa grande economia, esse grande país com muitos contrastes, beleza? Essa China aí que a gente vai evidenciar para você, que não é só essa potência que ela é, não. Existem coisas que faz com que ela não seja vista como um país desenvolvido, ok? É um país, sabemos que é uma potência econômica, óbvio, que inclusive faz frente aos Estados Unidos no mercado internacional por essa hegemonia econômica internacional, ok? No entanto, a aula já começou. Vamos lá na tela, meu diretor? Vamos lá, iniciando nossa aula 34.1. As economias emergentes. Vamos falar sobre a China, as transformações econômicas, o crescimento econômico e as desigualdades regionais. Olha aí, China, nome oficial. A gente fala China, né, no cotidiano, mas ela tem um nome oficial, igual o Brasil. Aqui, né, no Brasil é República Federativa do Brasil. Aqui, ó, na China é República Popular da China. Olha aí. O tipo de governo lá é uma república comunista, ok? Capital é Pequim. Língua oficial, mandarim. O presidente é o Xi Jinping. Está localizada na Ásia, numa área de 9.596.961 quilômetros quadrados. A população de 1.456.387.480. É gente pra caramba! Olha só, 1,4 bilhões. Densidade demográfica, 146,29 habitantes por quilômetro quadrado. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH dele está na casa dos 0,761, dados de 2019. O Produto Interno Bruto, o PIB deles, é de 12 trilhões de dólares. E a moeda é o renminbi. Em decorrência das condições naturais de seu território, sua população está distribuída de maneira bastante irregular. Assim como no Brasil, né? Olha aí, a densidade demográfica da China. Note-se que temos aqui as legendas. Essas legendas estão relacionadas a habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, a densidade da China, ok? Habitantes por quilômetro quadrado. Note-se que nessa região, em branco, é menos de um habitante. São as regiões ali montanhosas, as regiões perto dos desertos da China. E aí, ó, a gente pode ver que nós temos regiões altamente populosas e as cidades mais povoadas, essas que têm os círculos maiores, ok? Como Xangai. A gente tem ali a região você pode observar que essas regiões também estão relacionadas às regiões também mais industrializadas da China. É onde há
a economia acontece de uma forma mais interessante na China. A gente pode ver que a região de Pequim também é outra região muito povoada e, obviamente, a gente está diante do país que tem a segunda maior população do mundo, ok? Que perdeu para esse posto, por muito tempo ficou, né, no posto de país mais populoso do mundo, né? Mais de 1 bilhão de habitantes, agora foi ultrapassado pela Índia. Então, essa é a China física, a altimetria. Essa altimetria que vai nos evidenciar o relevo, a altura do relevo da China. Então, a gente tem uma região que é o vazio demográfico, né? Cordilheira do Himalaia. Essa região da Cordilheira do Himalaia é a cordilheira mais alta do mundo. Então, nessa região, o ser humano não vai habitar uma região montanhosa. Então, vai ter a menor densidade demográfica da China, será nessa região do Planalto do Pamir, as Cordilheiras do Himalaia e o Planalto do Tibete. Aqui nessa região a gente tem o deserto de Gobi, que também vai ter esse vazio demográfico, beleza? E observem que nessa região que está verde, vou até aqui mudar a cor, vou botar preto. Essa região aqui mais próximo do Mar da China, ok? Vai ser essa região em que terão as maiores concentrações populacionais. Primeiro, que vai estar no litoral. Segundo, que também é a região que tem grandes polos industriais, né? As zonas econômicas especiais da China, e também tem a grande e vasta área de planície, que vai ser também palco da agricultura da China, ok? Há mais de meio século está sob o comando do Partido Comunista Chinês. O país mantém um governo de partido único, centralizado e autoritário. Olha só que interessante. Vou apagar tudo e grifar novamente o que é mais interessante aqui. Há mais de meio século tem o Partido Comunista lá, ele é um partido único, ele é centralizado e é autoritário. Ok? Seus dirigentes exercem controle absoluto sobre quase todas as questões políticas internas, com mão de ferro. Professor, como é que seria essa mão de ferro, professor? Então, ele é partido único. Vamos fazer uma simples comparação aqui. Chega aqui, meu diretor, vamos conversar com nossos queridos alunos. Partido único. É centralizado. É comunismo. Esse comunismo e esse partido único, ele, como já se não bastasse, eles não têm ideias diferenciadas. Não tem o pluralismo partidário que, por exemplo, temos no Brasil. Estão vendo aí uma diferença? Então aqui, ó, é um piseiro, um partido fala uma coisa, outro fala outra, um defende uma coisa, outro defende outra, eles entram no embate. Isso é ótimo. Isso é ótimo para um país que vive na democracia. Essa liberdade que a gente tem de escolha faz parte do país que a gente vive. Isso não acontece dessa forma na China, ok? Eles não têm essa liberdade que a gente tem aqui. Essa liberdade de escolha, essa liberdade de criticar os governantes, de dizer, aquele político lá é ladrão, não sei o quê. Isso é bem mais delicado num país como a China. Olha só.
Então, e outra, é centralizado, ou seja, todo o governo é centralizado, o poder na mão do presidente. E detalhe, tem lá a assembleia deles, dos chineses, e o partido é único. Quando o presidente, vamos ali vamos vender para a Rússia. Quem é contra? Aí ninguém levanta a mão. Quem é a favor? Todo mundo. Estão entendendo? Não tem uma ideia contrária. Isso é centralizar e isso é autoritarismo. Beleza? Aí, parece que é até um pouco de contraste em relação ao poder que eles têm na economia mundial. Mas a gente vai entender melhor daqui para frente. Vamos lá, meu diretor, vamos lá no quadro. Então, galera, eles não têm democracia, ok? E não têm liberdade do livre pensamento, como está expresso na Constituição do Brasil, ok? Fiz essa comparação com o Brasil para a gente entender como a gente vive num país que é bacana para nós, com todas as dificuldades e os problemas que nós temos, ok? Vamos lá. Lá tem censura aos meios de comunicação, o impedimento de formação de sindicato e entidade de classe. Não há democracia, acabei de falar. Então, a censura. Censura é também algo muito interessante que a gente tem que dar uma pincelada aí. Vamos chegar aí, vamos conversar um pouquinho. Censura. Censura é calar a boca. Calar a boca de quem poderia dar a informação correta, que é a televisão, ok? A televisão lá não, ela só mostra o que o governo quer que mostre. Então, tem dados que a gente não sabe da China, ok? Outra informação interessante que colocamos ali é que não tem sindicato, ok? Professor, o que é sindicato? Sindicato é uma organização de trabalhadores de uma determinada área específica, onde aquelas pessoas que foram escolhidas pelos aqueles trabalhadores vão representar eles para defender os direitos dele de trabalhador. Na China, não tem sindicato. Estão percebendo aí uma coisa interessante? Então, eles trabalham muito e ganham pouco. Então, isso faz a China também ter esse volume muito intenso de produção, ok? Produção agrícola. Agrícola não, produção econômica. Vamos lá no quadro. Professor, então, puxa, eu penso que a China é só coisa de boa, tranquilão. Olha, é tranquilão, é bacana, mas não é tão tranquilão assim não. Eles são uma potência econômica, mas vocês estão começando a perceber o porquê, Uma das fortes indícios é que não tem, existe o impedimento de formar sindicato trabalhista lá, ok? A China é uma república comunista que visa desenvolver os princípios de uma sociedade socialista. Contudo, no entanto, entretanto, são observadas no país práticas econômicas liberais, por muitos considerados capitalistas. Opa! Professor, então eles são socialistas, mas tem o lado capitalista? É isso aí. Perfeito. Ao mesmo tempo que eles são socialistas, eles também são capitalistas. De um lado, mão de ferro. De um lado, autoritário. De um lado, todo esse lado que eu estou falando aí é o lado político. Esse político que centraliza. Esse político que não dá liberdade democrática. Essa política chinesa que não dá liberdade de escolha para o povo. Não tem vários partidos como no Brasil, ok? E agora, na questão econômica, na questão econômica eles são liberais. Na questão econômica eles são muito agressivos,
Na questão econômica, eles estão em várias partes do mundo. São um dos maiores produtores industriais do mundo, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. Ah, professor, então esses chineses aí são espertos. É isso mesmo. De um lado, do lado político, eles são socialistas e economicamente eles são liberais, ok? Capitalistas. A estagnação econômica chinesa foi superada somente com as reformas implantadas no campo e na cidade a partir de 1978. Então é recente, quando o líder supremo Deng Xiaoping assumiu o comando do país depois da morte de Mao Tse-tung. Essas reformas ficaram conhecidas como as 4 modernizações. As áreas prioritárias eram agricultura, indústria, defesa, ciência e tecnologia. Então, de 1978 para cá, olha a potência que eles se tornaram. Então, a China, lembrando que década de 70, 80, o mundo passava por esse processo neoliberal mesmo. E aí, os chineses, além de se estruturarem em áreas como agricultura, defesa, indústria, eles ainda avançaram no campo tecnológico, ok? Então, eles assumiram um papel de protagonistas no mundo a partir da década de 70 e se tornaram a potência que é hoje, ok? As medidas econômicas de Xiaoping, conhecidas como política de portas abertas, permitiram a abertura do mercado chinês para o capital internacional e também para a rápida modernização da economia. Na visão de Xiaoping, essa abertura econômica só seria possível com uma única força centralizada. Falei no começo, o Partido Comunista, que é o único partido que tem lá. A China continua socialista politicamente, ok? Politicamente eles são socialistas, mas com características econômicas capitalistas, ou seja, a economia deles a gente pode dizer que é um socialismo de mercado, ok? E as zonas econômicas especiais da China, favorecidas pela redução ou mesmo isenção de impostos e também por uma legislação mais flexível, essas áreas se tornaram alvo de grandes investimentos estrangeiros, sobretudo de quem? Duas potências, Japão e Estados Unidos. As zonas econômicas especiais, como o próprio nome diz, né, elas são especiais porque ela tem realmente essa abertura para o capital exterior, o capital estrangeiro para as potências Japão e Estados Unidos. Olha a localização delas. Lembra que lá no primeiro mapa eu mostrei para vocês que essa região é onde está a maior concentração de pessoas? Pois é, está aqui, ó. Então, a gente, nas zonas econômicas especiais, a gente tem essa região próxima ali à capital, Beijing, né? A região de Xangai, a região de Guangzhou, a região de Harbin, Fuyou e Fushun. Essas áreas estão ligadas à zona econômica especial, que inclusive essa região, elas são privilegiadas, inclusive com o capital estrangeiro do Japão, dos Estados Unidos, inclusive com multinacionais dessas potências, ok? Vamos apagar aqui tudo novamente. E também nós temos zonas industriais, próximas também às zonas econômicas especiais, ok? Que são essas rachuras em marrom. Coincidentemente, as mesmas áreas das zonas especiais, ok?
Aí, agora a gente pode mostrar a China em relação aos seus centros industriais. A gente tem aí várias zonas industriais, novamente, coincidentemente, com a região de Pequim, Xangai, Guangzhou. E aí, ó, próxima delas estão quem? As zonas econômicas especiais, junto com esses centros industriais. E é a área laranja que evidencia que ela é bastante urbanizada, ok? A área de indústria pesada antiga, essas regiões aqui mais ao norte, e área densamente povoada, onde domina as áreas agrícolas. Essas áreas agrícolas vão ser essa região aqui em amarelo, ok? A entrada desses investimentos estrangeiros, né, na China também se deve a inúmeras outras condições favoráveis, entre elas a grande disponibilidade de mão de obra qualificada, no entanto, de baixo custo, ou seja, é uma mão de obra qualificada e barata. Afinal de contas, trata-se de um país com mais de 1 bilhão de habitantes, ou seja, também vai ter muita gente desempregada. A existência de um grande mercado consumidor interno, ou seja, o que eles produzem também é consumido por eles mesmos. É uma população muito grande, ok? A abundância de recursos minerais utilizados como matéria-prima e fonte de energia. Tem uma moderna infraestrutura implantada nas zonas econômicas especiais e a desoneração dos custos de produção implementadas pelo governo da China. A legislação ambiental é pouco rígida. Olha só, vou apagar tudo, o professor de geografia vai falar sobre isso aqui, ó. A legislação ambiental é pouco rígida. Então, se essa legislação ambiental é pouco rígida, isso quer dizer que esse partido único não vai colocar nenhum obstáculo a impactos ambientais lá. E fez da China um dos países mais poluidores do mundo, ok? Juntamente com os Estados Unidos. China e Estados Unidos são os que mais poluem o mundo, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. A China tornou-se um dos maiores exportadores de estudantes universitários. Olha só, de 2010, 284 mil para 540 mil em 2016. Além da fronteira, o número de estudantes chineses no exterior continua a crescer. Então, até isso eles fazem, né? Exportar estudantes para o mundo inteiro e depois voltar para lá, né? Para a própria China para trabalhar no seu imenso mercado. O crescimento econômico e desigualdades regionais na China. A enorme prosperidade econômica ocorrida nas províncias costeiras, onde se encontram as ilhas e as cidades portuárias, contrasta, ou seja, é diferente dessa estagnação econômica e a pobreza das províncias do interior. Nas províncias costeiras, com uma economia desenvolvida, aquele mapa que eu mostrei para vocês, né, com as zonas econômicas especiais, indústrias, investimentos do Japão, Estados Unidos, elas são realmente uma região mais desenvolvida e a renda per capita da população chega a ser 5 vezes maior em relação às províncias com menor desenvolvimento econômico e são regiões pobres do interior da China. O produto interno bruto da China cresce para mais de 150 bilhões para mais de 12 trilhões. Olha só, lá dos anos 78, olha como era a economia da China, menos de 2 trilhões. Então, olha só, em 2017 já estava em 12 trilhões de dólares.
esse gráfico ele mostra a monstruosidade que se tornou a economia chinesa em menos de 4 décadas. E também podemos ver nesse gráfico o PIB da China, crescimento da economia na comparação anual em porcentagens. Então, a gente vê que teve um decréscimo lá em 2020. Alguém aí chuta porque teve esse crescimento aí negativo, né? Ou seja, teve prejuízo a China em 2020. Mas isso, exatamente, eu ouvi alguém falar aí, exatamente isso aí, a pandemia, 2020, ok? Mas em 2021, olha para o número que eles já estavam, 18,3%. Então, é uma economia que, volta ou outra, ela cai, mas depois ela vem com tudo, meu amigo. A China realmente é essa grande potência econômica mundial. Apesar de a China ter tido um rápido crescimento econômico nas últimas décadas, sua renda per capita continua distante do nível do Japão e da Coreia do Sul. Lembrando que a renda per capita, né? Renda per capita quer dizer a renda por cidadão. Per capita quer dizer por cabeça, em latim. Então, olha só, nós temos aí um gráfico que mostra a Coreia, o Brasil, a China e o Japão. Japão é esse aqui já. De cara você já percebe que eles estão lá no topo, né? A Coreia do Sul é essa que estava no nível do Brasil em 1990 e está próximo dos índices de renda per capita do Japão atualmente. E a China, que tinha essa renda per capita muito baixa lá na década de 90, se aproximou e agora já passou do Brasil, ok? E ainda assim a gente pode perceber que, embora eles tenham essa renda per capita, nós podemos observar que eles têm mais de 1 bilhão de pessoas, galera. Então, o PIB deles é 12 trilhões. Então, isso não quer dizer que a China deixou de ser desigual. Ó. Ela é desigual próximo aos níveis do Brasil, ok? Observação. Apesar do crescimento econômico, aproximadamente 13%, cerca de 176 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, com menos de 1,25 dólar por dia, sofrendo com a carência de alimentos, falta de infraestrutura, moradias e serviços básicos como energia, água potável, entre outros. Beleza? Então, olha as imagens que a gente tem da China. Essa China que a gente só vê no telejornal como a toda poderosa. É isso? A China é realmente a segunda maior economia do mundo. O IDH deles é 0,761, o que evidencia o contraste entre crescimento econômico e desenvolvimento. Então, o que a gente pode ver nesta imagem? A gente pode ter a convicção de que a China também é um país muito pobre, beleza? Apesar de toda a riqueza deles, que eles evidenciam em todo o mundo, e é esse grande país que faz frente aos Estados Unidos, por outro lado ele é muito desigual e ainda tem muita pobreza na China, assim como na Índia, assim como no Brasil, beleza? Vamos lá no quadro. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, da Venezuela, Brasil, China e Vietnã, de 1990 a 2019. Venezuela, azul, Brasil, verde, China, vermelho e o Vietnã em amarelo. Note que o IDH da China
lá em 90 estava ali perto da casa dos 0,5, né? E já está alcançando lá o 0,7, se aproximando do 8, ok? Índices parecidos com o do Brasil, ok? E a gente pode perceber o quê? Que a gente tem países que têm umas características bem parecidas em relação aos seus IDHs, beleza? Obviamente que a gente vê que o IDH da Venezuela, por exemplo, com o tempo vem caindo, o do Vietnã não é e não está entre os melhores desses países que a gente fez essas comparações aqui, beleza? Importante saber, cerca de 88% da matriz energética da China depende de queimar combustível fóssil, carvão e petróleo em usinas termoelétricas com grande consumo de carvão e petróleo. Obviamente, né, tornou-se um dos países que mais contribuem para a emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Olha só a foto da China, ok? Essa produção industrial deles tem um preço muito alto, ambientalmente falando, ok? Ao mesmo tempo que mostra essa foto aqui bacana de tecnologia, de industrialização, de produtividade, obviamente que a gente vai ter a ideia de que é uma economia que está realmente a potência que é. Mas olha o custo ambiental que eles estão provocando. Não só para eles, né, mas para o mundo. Mas eles sofrem mais porque está lá, né, mais próximo da região deles. Então, a atmosfera da região ali industrializada da China, Xangai, Beijing, então é assim, ó, uma região muito poluída mesmo, porque é o petróleo e o carvão que vão manter essas indústrias funcionando, beleza? E não são poucas indústrias, galera, são muitas indústrias, beleza? Aqui a gente tem uma imagem que mostra a poluição, a emissão de CO2, né, da China, que estão em altas, olha só, um gráfico, né, em toneladas, olha só, lá de 1960 até 2014. Então, assim como teve o progresso do desenvolvimento econômico, também houve esse aumento também da poluição atmosférica de CO2 na atmosfera da China, ok? Lá na região de Xangai, olha só como é que é a visão de quem está no mar, como é que vê a cidade lá da China. Então, realmente é um lugar muito poluído, galera. O consumo de eletricidade chinês supera a média global, ou seja, eles consomem muita energia elétrica e, obviamente, que isso tem um custo altíssimo. Falamos para vocês que a base deles lá é termoelétrica, não é que nem aqui no Brasil, que a gente tem muita hidrelétrica, ok? Hidrelétrica tem impacto ambiental, mas o impacto ambiental não é na atmosfera, são impactos diferentes, ok? E olha só como foi crescente lá, década de 78, quando começou essa revolução econômica deles, né? Até 2014. E a tendência é que isso aqui está crescendo cada vez mais, beleza? A gente tem aqui o consumo de eletricidade, né? Aqui a questão mundo, de 1978, e até 2014 a gente fez um comparativo que a China está superando, inclusive, essa média global de consumo de energia, ok? Consumo de energia na China é sinônimo de petróleo queimando para manter esse consumo, beleza? Pode ver que ela tem a ver com esta imagem de emissão de CO2, quase que parecendo o mesmo gráfico. Perceberam aqui, ó, da China, esse vermelhinho? Beleza, vamos lá. E carros e bicicletas
carros e bicicletas em Pequim. O número de carros vem aumentando na China, enquanto o de bicicleta está em queda. Olha só, lá em 1978, tinha 5 milhões de bicicletas, 5,6 milhões de bicicletas e apenas 77 mil veículos automotores, carros, ok? Apagar tudo aqui, botar em azulzinho mesmo. Opa, ir para frente, é aqui. Apagar todas. Vamos lá, novamente. Azul, 77 mil carros na China. Então, lembra que lá no começo da aula a gente falou que a China ainda era muito ligada à agricultura, com uma economia muito fechada, e depois houve essa revolução da China, saiu Mao Tse Tung, e aí a China passa por essa revolução que vai também demonstrar esses impactos ambientais, esse consumo maior de eletricidade, vai também aumentar o poder aquisitivo das pessoas, não é isso? Então, de 77 mil automóveis lá em 1978, já em 2018 eram mais de 8,5 milhões de carros. E o uso de bicicleta, vou botar aqui em vermelhinho, caiu de 5,6 milhões de bicicletas lá em 1978 para menos da metade em 2018, 2 milhões, ok? Então, galera, e aí, o que vocês acharam? A China é um país interessante? Não deixa de ser. Muitos contrastes, muitas situações parecidas com o Brasil, né? Desigualdade social, pobreza, mas a gente também tem algumas vantagens que eu posso citar para vocês e falei durante a aula, que nós temos a nossa democracia, nós temos a nossa liberdade de expressão, a gente tem sindicatos que lutam pelo trabalhador, lá essas coisas eles não têm, ok? Então, era o que tínhamos para o momento. Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Tchau!